Vamos lá. Mudar o slide depois. Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando o Junho Laranja. Mais um Junho Laranja, um dia muito importante na prevenção das queimaduras. Isso é uma lei, não uma lei de 1998, se eu não estiver enganado, não, 2008, perdão, que institui o Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras. E a Sociedade Brasileira de Queimaduras sempre se esforça em fazer eventos cada vez melhores, e nós estamos iniciando aqui com o pé direito, né, com essa sessão da noite de hoje. O tema do Junho Laranja desse ano é a violência contra a mulher, que infelizmente ocorre muito ainda do nosso meio. Nós estamos na plataforma do SIG Queimaduras. O SIG Queimaduras é daqui, da Irmandade Misericórdia de Campinas, né? Campinas é uma cidade, todos vocês conhecem, no interior de São Paulo. E muito nos honra, porque desde a pandemia do Covid, nós fazemos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, o que fez um crescimento muito grande. São reuniões ordinárias, primeira, terceira e quarta-feira, nessa mesma plataforma, ao meio-dia, atende a equipe multiprofissional, os assuntos médicos e também os assuntos organizacionais. E muitas atividades, cursos extras, então, por favor, frequente, né? E nós vamos iniciar o Junho Laranja de uma forma muito significativa para nós e para tanto, como disse, dessa parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Passo a palavra à nossa presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, a doutora Kelly Araújo, para que ela faça a abertura e depois nós já vamos à apresentação. Só daqui um pouquinho, antes de passar a palavra, Kelly, durante as apresentações, quando houver slide, nós fechamos as nossas câmeras e depois, nas que for mais uma apresentação, nós ficaremos apenas com as câmeras, de modo com que fique tudo uniforme. E pretendemos encerrar a sessão às 20 horas e 30 minutos, de forma com que a gente terá apresentações em torno de 20 minutos. São todos muito bem-vindos e que seja de muito proveito. Doutora Kelly, por favor. Doutora Kelly está sem som. Doutora Kelly, vamos fazer o seguinte, a senhora, depois a senhora ter uma fala, vamos passar para a professora Raquel, que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. O que eu sugiro é a senhora se desconectar e conectar novamente, por favor. Muito obrigado. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Então, tá bom. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente no lançamento do Junho Laranja. O Flávio já fez toda a apresentação do dia, né, da história. O Flávio aí, nossa referência aqui no país. Quero agradecer, Flávio, por ter topado a ideia da gente fazer essas lives, as 3 lives, ceder aqui o espaço do SIG, né, que você tem as reuniões às quartas-feiras, meio-dia, mas topar nesse horário. O Rodrigo, que está dando um apoio técnico aqui para a gente. Não sei se quer devolver, vamos ver se a Kelly funciona. Depois eu devolvo, depois eu venho fazer a apresentação, tá, Kelly? Deu certo agora? Aí, eu vou só fechar aqui e eu já te devolvo a palavra, viu? Então, assim, eu quero, nesse primeiro momento, então, agradecer, estava terminando de agradecer o Flávio aqui, o Rodrigo, a Coronel Jordana e a doutora Cristiane por terem aceitado, e devolvo a palavra, Kelly, e eu agradeço o apoio por ter deixado a campanha sobre a minha responsabilidade esse ano, tá bom? Bom, então, estamos de novo, né, começando o nosso Junho Laranja. É sempre uma alegria a gente fazer essa campanha e a gente vê o envolvimento de tantas pessoas da SBQ e todos os serviços de queimados envolvidos, cada um fazendo alguma coisa aí na sua cidade, divulgando. E assim, eu acho que é a época mais bonita que a gente tem na SBQ, porque você vê a empolgação e a participação de todos, né, em relação a isso.
Esse ano a campanha eu considero que é um tema especial. Geralmente a gente faz a campanha ensinando prevenção, e esse ano vem aí uma questão social que a prevenção ela vem junto também com um pedido para a sociedade, se envolver com isso, fazer as devidas denúncias, porque isso não pode continuar dessa maneira, né? E a gente trouxe aqui pessoas, eu agradeço muito, né, por vocês terem aceitado o convite, Jordana, Cristiane. E Raquel, você é uma pessoa, assim, super indicada para conduzir a campanha esse ano, né? Nós sabemos que é a sua área de pesquisa, é a sua área, né? Você tem aí orientado mestrandas, que você tem levado essa discussão da violência à mulher através de queimaduras até a níveis internacionais, então eu acho que foi a pessoa indicada mesmo. Muito obrigada. Pode falar aí, então, Raquel. Rodrigo, você vai pôr a apresentação, fazendo um favor? Obrigada, viu, Kelly? Ainda, Rodrigo, não está aparecendo para passar o slide, tá? Certinho. Estão vendo perfeitamente ele enquadrado? Então, tá bom. Obrigada. Então, agora eu quero também agradecer todas as pessoas que estão assistindo. Eu quero que vocês sintam, assim, à vontade depois para fazerem as perguntas, que no final a gente vai ter algumas perguntas, tá? Mas pensar que essa live, né, essa nossa webconferência aqui, ela não é só para profissional de saúde, não é só para quem está no cuidado direto, é para toda a comunidade, para as vítimas, para todo mundo, para entender a problemática, tá? Então, a gente vou tentar falar um pouquinho, né, algumas palavras que são mais técnicas, tentando puxar para um jeito mais para toda a população entender, tá bom? Então, como o Dr. Flávio e a Kelly comentaram, eu estou de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, responsável pela campanha desse ano, represento a Sociedade Internacional, que é a ISB, e sou professora da Universidade Federal Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, tá? Bem ali no nariz do nosso estado, né? Vamos ver, aqui deu certo. Então, para começar, para contextualizar, antes de eu chegar na violência contra a mulher por queimaduras, eu queria trazer um pouquinho para ver se todo mundo entende, né? Da onde que todo ano a gente fala acidentes por queimaduras. O ano passado a gente falou de acidentes domésticos por queimaduras. Esse ano a gente está falando de violência. Mas para vocês entenderem, os acidentes e as violências, eles são chamados de causas externas de morte e mortalidade. Ou seja, eles podem causar morte ou eles podem causar lesões, pode ser permanentes ou ser agudas, né? E aonde que as causas externas, que são os acidentes e as violências, eles estão? Vocês estão me ouvindo? Estão na CID-10, né? Então, assim, até falar no capítulo 20 da CID-10. Tem alguns que estão também, né, ali no capítulo 19. As queimaduras tem um pouco em cada um, né? Então, vocês podem perguntar, Raquel, mas a gente não está falando da CID-11 já? Sim, já existe a CID-11, mas ela ainda está em processo de tradução, adaptação, provavelmente ela está para sair no começo, lá em janeiro de 2027, mas aí a gente tem uma questão de um excesso de patologização, ou seja, muitas condições viraram doença. Então, isso é para um outro momento, mas já trazendo para vocês aí que já tem uma discussão de uma nova CID, tá? Então, na CID, aqui 10, né? Capítulo 20, acidentes. O que é um acidente? É um evento que é não intencional. Ele ocorre sem a vontade da pessoa. A violência, ela já tem um fato intencional. Então, alguns exemplos, uma agressão,
um homicídio, uma violência sexual, algum outro tipo de violência, inclusive a lesão autoprovocada aqui. E a gente tem estudos, né, que trazem que de cerca de 80% a 90% que tanto os acidentes quanto as violências são preveníveis. Então, faz sentido a gente estar discutindo esse ano a violência dentro da campanha Junho Laranja. Então, tanto acidentes quanto violências é importante, porque a gente está falando de um mês que é de prevenção, de conscientização, né, para a gente evitar as queimaduras aí. Então, trouxe um apanhado aí para vocês. Aí a gente já começa a entrar na questão da violência contra a mulher. Violência contra a mulher é uma violência de gênero, tá? Que está relacionada com o quê? Está relacionada com um histórico, né? Um comportamento construído histórica e socialmente em relação ao papel da mulher na sociedade. Tem uma questão de subordinação, uma questão dos homens acharem de uma superioridade, ou inclusive de serem donos das mulheres, tá? E esse problema, vocês perguntaram, Raquel, é só daqui do Brasil? Não, não é. É um problema ao redor do mundo, tá? Vou trazer alguns dados aqui, que é da dissertação de mestrado da Ana Luísa Franciscon, que é uma enfermeira que está sobre a minha responsabilidade, acredito que ela está assistindo a gente aqui. Ela vai defender agora no próximo mês, então eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. E ela estudando violência contra a mulher de forma geral no Brasil. Então, são dados de 2011 a 2022. E aí vocês vão perguntar, Raquel, mas por que surgiu? Por que vocês começaram em 2011? Porque foi quando foi instituída a ficha de notificação compulsória, tá? Então, e aí esses dados, aí como é que a gente, então, ficha de notificação compulsória para todo mundo, para vocês, para quem não tem familiaridade, tá? Todo profissional de saúde pode preencher, ela é anônima, não é só o médico, eu já escutei essa pergunta várias vezes, se só o médico que preenche, não, outros profissionais podem preencher. E aí ele vai para a base de dados e foi através das bases de dados que a gente conseguiu esses dados aqui, tá? São dados secundários, ou seja, a gente não consegue identificar as vítimas. Aí, então, são dados do DataSUS e do SINAM. Nesse período que a gente teve aqui, olha a quantidade de notificações. Então, 1.657.786 notificações. Tá? Então, aqui eu estou trazendo dados de saúde, pessoas que foram para o serviço de saúde. Eu não estou falando em segurança pública, eu não estou falando que fez boletim de ocorrência, estou falando que a ficha de notificação foi preenchida. E ao longo desses anos, a gente percebe que houve um aumento gradual. E o ano que tiveram, né, até agora, mais notificações, o ano de 2022. A gente tem estudos também mostrando quanto que durante a pandemia, todo mundo ali isolado, num ambiente menor, né? Agora a gente pensando em algumas pessoas que moram em ambientes de maior vulnerabilidade, estiveram mais expostas às violências, tá? Dentro aí, quais as regiões, né, do país? Então, tanto o Sudeste, com mais de 50%, 53,4% dessas notificações, e o Sul. E a gente pode pensar, o que a gente pode relacionar a isso? O Sudeste, a maior concentração populacional está no Sudeste. E o Sul também a gente tem uma grande quantidade populacional, e pensando pela questão de serviços. Então, a gente pode pensar, a gente tem mais serviços que podem atender essas mulheres e talvez uma facilidade de notificação, tá? E qual região que a gente tem menor índice? O Norte, que pode estar relacionado também com essas questões, tá? Não quer dizer, para a gente pensar que não ocorre em todas as regiões, mas a gente tem uma concentração em alguns locais. Qual o estado que tem maior número? São Paulo. Vocês estão vendo aqui, né, de São Paulo, é quase, dentro aqui, São Paulo, 25,7, seguido por Minas Gerais, tá? E o estado que a gente tem menor número de notificações, o Amapá. E se a gente for pensar, Raquel, tem violência recorrente? Sim. A gente nessas fichas foi observado que cerca de 42,1% a violência ocorreu mais de uma vez. E qual que é a faixa etária? Assim, a gente está falando aqui, gente, de mulheres, tá? Então, considerando acima de 18 anos. Entra violência autoprovocada, ou seja, que a pessoa fez alguma coisa para ela, e a violência interpessoal, que teve uma relação, outra pessoa fez isso para ela, tá? Então, qual que é a faixa etária mais afetada? De 18 a 29 anos, seguida de uma faixa etária de 30 a 39 anos. Qual o estado civil? Olha aqui, gente, 35,6% mulheres casadas ou em união estável
E seguido aqui, ó, na sequência já, 35% por mulheres solteiras. Qual que é o local da violência? Na casa, né? A maior parte desses, 69,3% ocorrem dentro da casa da vítima. Então, a gente está falando violência contra a mulher, violência de gênero, e a gente está reforçando a questão da violência doméstica, num ambiente que a gente pensa que seria um ambiente que deveria ser o mais protegido para ela. E aí, qual tipo? Tem alguns tipos, eu acredito que a doutora Cristiane ou a coronel Jordana vão, às vezes, abordar um pouquinho mais os tipos, né? Mas a gente pensando aqui a questão da violência física, né? Então, a maior parte, o tipo de violência que mais ocorreu foi a física, com 69,3%, seguido da psicológica e moral. Dentro dos meios de agressão, qual foi o principal? Força corporal e espancamento, com 53,9%. Aí a gente tem diversos meios. Aí vocês vão olhar aqui, é quando a gente chega na substância ou objeto quente, a gente está com 11.717. Raquel, mas comparado com o geral, é pouco. Eu tenho até medo quando eu escuto isso, eu tenho medo mesmo, porque a gente está minimizando, porque vamos pensar, a gente tem um valor muito alto, a gente tem mais de 1.500.000 notificações, mas aí a gente está falando de quase 12 mil aí. Mas aí a gente vai pensar que a violência contra a mulher por queimaduras, ela muitas vezes vem acompanhada de outras violências. Então ela pode vir depois de um espancamento, de um enforcamento, de uma violência sexual, pode vir junto, pode vir antes, mas muitas vezes o que acontece? A gente percebeu que as pessoas que estão responsáveis por preencher a ficha não colocam os meios de agressão, né? Então, ou colocam um meio só e não colocam o outro. Então, a importância. Mais uma questão que eu estou chamando para vocês aqui, né? Que é o profissional de saúde, para preencher de forma adequada a ficha. Uma questão não tenha medo de preencher, porque você não vai ser identificado. Isso a gente percebe que alguns profissionais têm medo de preencher. Você preencheu, fazer ela de forma correta, preencher todos os campos. Uma coisa que eu quero reforçar para vocês, a gente, como profissional de saúde, vai fazer a ficha de notificação compulsória, mas a gente não vai fazer o boletim de ocorrência. Isso é uma opção da vítima depois. Quando a gente trabalha com crianças, que eu trabalho com crianças, né, gente, aí é diferente. Aí a gente aciona conselho, uma outra forma de conduzir. Aqui a gente está falando de mulheres acima de 18 anos, tá? Então a gente... Uma das pesquisas lá que eu queria fazer desde o começo era já ir para violência contra a mulher por queimaduras, mas a gente não conseguia os dados de forma real. Então, a gente pensa que quantas mulheres que não foram vítimas de violência por queimaduras que também não chegaram no serviço. Então, esse número pode ser muito maior, tá? A relação de vínculo, né, com esse agressor. Então, uma questão na própria pessoa ocasionou violência foi cerca de 24,6%. O cônjuge, o ex-cônjuge e amigos e conhecidos. Então, vocês percebem a grande quantidade de pessoas conhecidas dessa vítima. Então, a gente está falando, a violência ocorre na casa dela, por pessoas próximas a ela. Então, ambiente, mais uma vez, que ela deveria estar mais protegida. Aí, a gente indo para a queimadura, então a gente saindo dessa violência de forma geral, indo para a queimadura, a gente fala que ela é uma das agressões mais significativas, porque ela vai alterar a imagem corporal da pessoa, ela vai prejudicar a saúde física e mental. A gente discute a questão do culto ao corpo excessivo aqui no Brasil. Então, a gente tem uma questão, né, que passa do bem-estar, passa do pensamento da saúde. Isso é comparado, a gente pensa, é um país muito grande, é quente, a gente vai nadar bastante, então a gente tem uma preocupação com o corpo, mas a gente às vezes passa um pouco, e aí isso afeta, tá? Então, assim, vamos pensar uma pessoa que muitas vezes ela já não se sente enquadrada, e aí ela foi vítima de uma queimadura e ainda de uma violência, tá? E o que é o objetivo desse agressor, gente? Muitas vezes ele não quer matar com a queimadura, ele quer desfigurar, porque se ela não pode ser dele mais, lembra um sentimento de posse que eu falei agora há pouco, então ela não vai ser de ninguém, tá? E aí, quando vocês vão pensar, quando, Raquel, você começou a estudar, qual foi o seu interesse em estudar a violência contra a mulher por queimadura, já que você está falando que você trabalha com criança, né? Minha área, eu sou professora de pediatria, trabalho com famílias.
Falei ali no começo que eu faço parte da ISB, então tem bastante tempo que eu sou membro da ISB, participo de alguns comitês. No comitê de prevenção, especificamente, a gente começou a trabalhar em 2018 com pesquisadores ao redor do mundo ali, e a gente viu que era muito difícil, então, a gente saber encontrar essas violências. Então, porque a gente estava passando, a gente estava enfrentando aí desafios sociais, culturais e políticos, tá? Então, era pouco conhecido, e ainda é pouco conhecido, essas características aí das vítimas, dessas mulheres vítimas de violência por queimaduras. Então, a gente fez esse trabalho aqui, se vocês quiserem escanear, ele vai direto para o PDF que eu já baixei, tá? Que é uma revisão, então a gente tem pesquisadores da Austrália, do Canadá. Aqui a gente incluiu meninas também, pensando que alguns países, a questão de casamento infantil, de dote, algumas outras questões envolvidas. Teve um estudo do Brasil que entrou aqui, tá? Porque na época não tinha praticamente ninguém que trabalhava com essa temática. Então a gente publicou numa revista de alto impacto. A gente fez um outro aqui, que também foi um trabalho de uma das minhas orientandas, ela está no doutorado, agora uma enfermeira fazendo doutorado. Esse trabalho foi o TCC dela, que a gente foi fazer um levantamento das matérias assim, da mídia digital brasileira, como que apresentava essas mulheres que foram vítimas. Eu tenho um outro trabalho, que também foi da Ana Luísa, que está fazendo mestrado agora. A gente estudou crianças ali, como é que a mídia apresentava essas crianças. As crianças, elas são apresentadas como vítimas. As mulheres, infelizmente, elas são apresentadas como motivadoras da agressão. Então, a gente percebe que a maior parte das matérias tem um julgamento moral de quem está escrevendo. Às vezes a gente não sabe, com a questão de tantas publicações, se realmente era um jornalista, a pessoa que está publicando isso, né? Então, assim, esse aqui também tem um acesso ao QR Code. O que a gente percebeu? Que a maior parte dessas queimaduras era por gasolina e por álcool, porque ela é acessível aqui no país, ela tem um baixo custo. Em outros locais, que a gente viu ali, por exemplo, naquela outra revisão, o ácido, tá? A gente não ainda bem, tá, gente, que não é um agente que ocorre muito aqui no Brasil, o ácido, mas a gente tem começado a perceber que em alguns locais as pessoas estão adquirindo e ocasionando as queimaduras nas mulheres, tá? E qual que é o lugar principal? No rosto, gente, porque esse local, a gente não estava falando da beleza, da questão de estar com aquela pessoa e depois, se ela não quer mais, ela não pode estar com ninguém. Então, a questão do rosto, e você não consegue omitir na parte do rosto, né? Então, vai intensificar alguns sentimentos também. A gente observou ali, pelos estudos, que sentimento de humilhação, de vergonha dessa mulher, é um local de fácil acesso, de maior exposição. E algo que chocou muito a gente foi a divulgação de imagens dessas mulheres e dados relacionados, inclusive, em algumas matérias, o endereço das vítimas. Então, elas estavam sendo punidas mais uma vez. Isso viola um direito aí de imagem, questão de privacidade e intimidade da nossa Constituição Federal, tá? Aqui eu trouxe, então, assim, trazendo algumas iniciativas, né, então, eu estou apresentando o problema para vocês e já estou começando a pensar em algumas soluções, algumas questões que podem ajudar, tá? Então, aqui, eu gosto muito dessa parte das tatuagens, da técnica de camuflagem, dos ensaios, que eu vou trazer alguns ensaios fotográficos para vocês. Aqui então, aqui é uma matéria que eu trouxe para vocês do uso da tatuagem. Aqui da técnica da camuflagem, essa não é brasileira, mas eu já adianto um convite que no dia 11/6, às 7h30, a gente vai ter uma live com a Lívia Cristal, que vai ajudar, né, ajudar a gente aí a entender um pouco melhor a questão da técnica da camuflagem, como utilizar ela, tá? Então, é dia 11 às 19h30, daqui a pouco, assim, nos próximos dias, vocês vão ver a arte, a chamada aí para vocês participarem, tá? Então, tem ensaios, esse ensaio eu sempre coloco nas minhas apresentações, um ensaio fotográfico desse fotógrafo chamado Emílio Morenati, Faces do Islã, tá, gente? Então, olha essa frase, como ela é forte. Uma forma, a questão das queimaduras por ácido, é uma forma de punir as mulheres tidas como rebeldes. Estar aqui, falando com vocês, a gente discutindo, estudando, eu, Raquel, vocês que estão discutindo, a gente poderia ser considerado, a gente é considerado
somos consideradas mulheres rebeldes, e por isso a gente poderia ser punida. Né? Então, me choca muito. Tem outros, né? Tem diversos ensaios. Aqui a gente tem uma outra, eu quis trazer essa menina porque ela foi vítima de um colega, um ex-colega da escola, né, que após investidas nela, ela se negou, ele queimou ela, né, eu estou falando de Uberaba, que vocês devem ter visto há pouco tempo, da menina que foi morta por um colega de sala com uma tesoura, né, por a fala que ela era feliz demais, mas ela está relacionada com violência de gênero também. A gente, voltando aqui, não estou falando diretamente nas queimaduras, mas a gente teve a série Adolescência há pouco tempo, que trata sobre esse assunto, tá? Então, a violência contra a mulher, contra meninas, ela permeia o nosso cotidiano, e realmente ela é um problema ao redor do mundo. Aqui, eu não sei, né, é uma brasileira, né, então, assim, não sei, às vezes ela até está assistindo a gente aqui, ela presenciou o pai tentando queimar a mãe, e aqui é um ensaio sobre ela, tá? E eu peço que vocês também, depois que tiverem mais matérias, mais notícias assim, atuais, para vocês podem me mandar, eu vou passar meu contato, né? Se quiser falar das iniciativas, para atualizar a minha aula também, tá? E aqui, já quero deixar, ainda tem a parte da programação, mas deixar para vocês o Disque 180, que ele é específico para violência contra a mulher. O Disque 100 a gente vai trazer para crianças, adolescentes e algumas populações em vulnerabilidade, como quilombolas, indígenas, e a questão da mulher é o Disque 180. Tá? Então, todos nós, como profissionais de saúde, a população, toda a comunidade tem que saber para quem ligar. E, mais uma vez, gente, é anônimo, tá? E aqui da parte da programação, vou falar um pouquinho, já que a gente está falando de lançamento, aí o que a gente tem durante esse mês, está em atualização por quê? Eu até peço desculpa se alguém mandou hoje e a gente ainda não colocou, porque eu fiz a aula no final de semana, né? Então, assim, no dia de hoje, a gente está tendo o nosso lançamento, eu sei que teve no Maranhão, que a doutora Kelly está lá, eu vi o pessoal no Recife, tem vários locais, então eu peço que para vocês dos que não tiverem aqui, enviem para a Lorane para a gente adicionar lá no site. Se sair matéria sobre o Junho Laranja, também mandem para a gente, que a gente coloca ali, tá? Então, assim, no dia 5, então hoje a gente está no lançamento, dia 5 a gente tem ali no Andaraí, no Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, a gente também tem uma outra atividade no Maranhão, na cidade de Caxias, no dia 6, que é o dia mesmo ali, apesar de a gente estar falando do mês inteiro, a gente tem o dia. A gente tem atividade ali em Santa Catarina, lá em Florianópolis, tem em Ribeirão Preto, ali no HC da USP, tem atividade aqui no nosso hospital, tem em Belo Horizonte, no João 23, tem em Lajeado, inclusive tem uma peça teatral, achei super bacana. No sábado, a gente vai fazer uma caminhada aqui em Uberaba, num parque. A primeira caminhada aí a gente colocou como passo de coragem, diga não à violência contra a mulher por queimaduras. No dia 9, tem a outra webconferência. Então, na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente vai ter essa webconferência sobre queimaduras elétricas, que é uma parceria da SBQ com a Bracopel, tá? Então, é uma atividade nacional online. Dia 10, tem ali no Sergipe, uma atividade de atendimento aqui, né, um curso. No dia 10 também, só que é uma atividade online do PET Enfermagem, então depois vai aparecer o link para vocês se inscreverem, quem tiver interesse. Dia 11 tem a nossa live, que eu falei para vocês. Dia 14, o mutirão de cirurgias em Cuiabá. Dia 19 e 20, espero encontrar vocês lá em Brasília, que a gente tem o nosso Congresso Brasileiro de Queimaduras. A gente vai falar dos 30 anos da SBQ e também vai falar um pouquinho da questão da violência contra a mulher e outros temas, tá, gente? E dia 23 a gente tem uma outra webconferência que faz parte aí da Nacional, que é sobre queimaduras químicas, e essa é uma parceria da SBQ com o Ciatox Minas Gerais. Então, a gente pede que vocês enviem para a gente para poder encher o mês todo. Vão ter várias matérias no Instagram, nas redes sociais, para vocês compartilharem aí, vão ter algumas entrevistas, tá?
Então, eu trouxe aqui alguns apoiadores, tem outros apoiadores que a gente vai continuar também, está em atualização, a gente recebe todos os dias, vários meses, que a gente mandou para várias instituições, para vários locais, a gente ficou muito feliz com uma devolutiva também, que não está aqui ainda, mas inclusive da ONU Mulheres, eles deram retorno. A gente ficou feliz com instituições associações que não tinham feito parcerias ainda com a SBQ, talvez pelas temáticas, e eles se interessaram, tá? Então, a gente está com vários parceiros aí, então, sempre ampliando e trazendo visibilidade para a causa. Então, a gente conta com vocês, então tem aqui, para mais detalhes, aqui mais informações, acessar o site da SBQ, verificar o Instagram, o Face, o LinkedIn, tudo que tiver de mais atual, a gente vai postando ali, tá? Repostar e marcar a gente também. Então, eu agradeço, deixo meu contato aqui para vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Então, pode me mandar o e-mail. Estou à disposição, tá? E quero agradecer mais uma vez, então, a disponibilidade, o interesse e que a gente consiga, ao final dessa campanha aí, entender um pouco melhor. Eu pretendo lançar uma outra pesquisa sobre violência contra a mulher por queimaduras com os profissionais de saúde até o final do mês do Junho Laranja. A gente quer, assim, além de dar voz para as vítimas, a gente quer dar para as vítimas e para os familiares, né, para toda a comunidade, chamar atenção, né? Então, que é um tema, às vezes, Raquel, mas ele é pesado, ele é triste, mas se a gente falar dele, se a gente tentar prevenir, a gente espera que esse número de notificações, pelo que eu falei de violência contra a mulher de forma geral, mas aí vindo para a gente das queimaduras, a gente espera que ele diminua, tá? Então, muito obrigada mais uma vez e estou aqui. Devolvo a palavra para o doutor Flávio. Obrigada. Obrigado, professora Raquel, excelente apresentação, bastante reflexiva, né? Quer dizer, tenho certeza que essa noite será uma noite principalmente de reflexão, além do aprendizado que nós vamos ter. Eu convido, então, agora a doutora Cristiane Araújo, que é advogada, né? Peço a ela que faça a gentileza já de abrir a câmera, e é tesoureira adjunta da OAB de Minas Gerais. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda aqui nesse evento do Junho Laranja, na parceria dentro do CIG, aqui na Irmandade de Campinas, e vamos, então, à sua apresentação. Por favor, eu gostaria que os demais participantes da mesa, como será uma apresentação oral, que deixe a nossa câmera aberta para que a gente possa acompanhar a senhora. Rodrigo faz a gentileza de trocar a apresentação aí, de tirar, e nós ficaremos aí à escuta daquilo que a senhora vai nos apresentar. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Que honra, que prazer estar aqui. Quero agradecer a toda a Sociedade Brasileira de Queimaduras pelo convite, aqui nas pessoas do Dr. Flávio, da Kelly, presidente, da Raquel, vice-presidente. Agradeço muito o contato que foi feito. É um assunto que eu gosto muito de falar. Sou também, assim como a professora Raquel, estudiosa, mas voltada mais para o campo do direito, que é o meu campo, que é a minha área de atuação. E uma grande coincidência, professora Raquel, doutora Raquel, é que eu tenho conhecimento de causa para falar de queimaduras e de violência contra a mulher. Primeiro, porque eu estudo isso há muitos anos, enquanto a gente fala que a advocacia, ela geralmente é o braço que a mulher vai procurar quando a violência ela se torna ali judicializada. Então, esses advogados e advogadas, eles precisam ter esse conhecimento do que é uma violência contra a mulher. E no meu caso, aos 4 anos de idade, eu tive a minha perna esquerda toda queimada. Então, eu sou uma mulher queimada. Então, eu sei o que é nós, mulheres, crescermos com esse estigma, que foi como a doutora Raquel falou muito brilhantemente, que nos estereotipiza diante de toda a sociedade, que causa uma dor realmente que a gente tem que aprender a vencer, além da violência doméstica. Então, quando a gente fala aqui de violências, né, de violência doméstica, de violências voltadas aí para queimadura, a gente precisa primeiro entender aqui no campo jurídico, puxando para a minha área, quais são esses tipos de violência, quando a gente fala do que são essas violências, porque é muito importante que a mulher comece a identificar desde o início
quais são as violências? Porque a violência física, como a queimadura, ela já chega o que a gente chama a um grau extremo de violência, que é a violência física, que é a violência que geralmente é notificada. Então, essa violência física, né, aí no caso, que ela está ali delimitada como uma conduta que ofende a integridade da mulher ou a sua saúde corporal, então isso abrange empurrões, estrangulamentos e a própria violência que pode levar à morte. Mas é muito importante nós falarmos aqui hoje, nessa noite, que geralmente a violência física, ela não será o primeiro ato de violência que a mulher vai sofrer. Então é importante nós dizermos isso, porque a gente sempre brinca, a gente sempre fala, olha, xingar é uma violência. E a pessoa, já escutei muito a professora Raquel e a professora Kelly falarem de mimimi, não sei se vocês já escutaram esses termos dentro do consultório de vocês, porque a gente fala, pode ser, naquele momento, uma brincadeira, e eu gosto de colocar bem entre aspas, pode ser, mas nós não podemos mais aceitar no cenário atual em que 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, e esse número é subnotificado, porque é simplesmente o número que chega até as autoridades policiais, que nós não falemos hoje diretamente e abertamente sobre as violências. Então, eu quero começar aqui falando com vocês sobre a violência psicológica. Por que a violência psicológica? Porque a violência psicológica, ela geralmente vai surgir ali dentro do âmbito, principalmente familiar da mulher. É uma violência muito comumente realizada entre o parceiro da mulher, entre o companheiro ou a companheira, porque a gente já fala de violência também dentro da comunidade LGBTQIA+, mas dentro dessa violência para com a mulher dentro do cenário de proteção dela. Então, essa violência psicológica, ela tem aquele cunho emocional e que visa principalmente a diminuição da autoestima, que prejudica ou que perturba o desenvolvimento ou que visa ali degradar ou controlar as ações da mulher. E a professora Raquel falou algo muito interessante, que isso parte de um sentimento ali histórico de domínio, né, entre os corpos femininos. Então, essa violência psicológica, ela surge primeiramente no sentido de tentar diminuir a autoestima da mulher. E com isso, fazer com que aquela mulher se torne, de alguma forma, submissa. Então, esse é o primeiro traço, geralmente, da violência que ocorre com as mulheres que estão em situação de violência. Então, ela começa com aquela violência dentro do seu âmbito familiar, dentro do seu âmbito ali de casa. E essa violência psicológica, ela pode partir e geralmente ela desencadeia para uma violência patrimonial. É muito importante que nós entendamos aqui nessa noite que também a violência patrimonial, ela é expressada pelo controle financeiro da mulher. Porque a partir do momento que aquela mulher tem cerceada a liberdade dela de ir e vir em decorrência do poder econômico ali do seu companheiro, as violências, elas começam também a ser perpetuadas. E essa violência ali patrimonial busca justamente aquela retenção da mulher ao âmbito patrimonial, ali ao âmbito do matrimônio, ao âmbito da casa, e isso é muito importante. E a lei, ela já autoriza, isso é importante a gente destacar aqui, que a lei já autoriza que mulheres condicionadas a situações de violência patrimonial busquem tanto a ajuda jurídica quanto a fixação de pensões, no caso das mulheres, para que elas consigam sair daquele ambiente de violência patrimonial e muitas vezes psicológica e não cheguem às violências de fato que nós vamos tratar aqui, que são as violências sexuais e as violências físicas. As violências sexuais, também muito subnotificadas no Brasil, elas geralmente partem dentro também do âmbito familiar. E é importante nós dizermos isso, porque quando a gente vai falar de palestra, eu acredito que os professores que aqui estão também já se depararam com esse cenário, que há um certo folclore de que a violência, que a maior violência que a mulher sofre é a violência externa, é a violência da rua.
E não é. A maior violência que a mulher sofre, geralmente, ela é desencadeada por parentes próximos, leia-se, maridos, pais e irmãos. Namorados, né? Ali que tem algum vínculo afetivo. Aqui, quando eu coloquei marido, eu quero falar de algum companheiro que tenha vínculo afetivo. Então, hoje, o maior cenário de perigo para uma mulher, ele não está na rua, ele está dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Então, quando a gente fala desses números subnotificados, ele parte muito também dessa ausência de proteção estatal da mulher para procurar ajuda. Porque muitas vezes, quando a mulher diz que ela é o 180, que a gente já colocou aqui na palestra da professora Raquel, ela tem a notificação da violência, mas ela não tem a guarida do Estado para sair daquele ambiente de violência, com que faz que ela retorne para aquele ambiente, e essa violência ela vai sendo escalonada. Então, a partir do momento que a gente tem ali a violência psicológica, a violência patrimonial, ela começa a ser escalonada. E esse escalonamento, em vias de fato, desencadeia, muitas vezes, e aí nos números subnotificados, na violência física, na violência sexual. Trazendo aqui para o recorte da nossa noite, a violência física, ali baseada em queimaduras, os estudos nos mostram que a intenção do agente, como a professora Raquel bem disse, não é necessariamente matar a mulher. Porque, geralmente, quando há o ânimo de matar, quando há a intenção de matar, são usadas armas brancas. O Brasil é um dos líderes mundiais em assassinato de mulheres com armas brancas. Facas, canivetes, materiais de fácil acesso, em que esse homem tem de fácil acesso, inclusive asfixia, né, direta, e outros meios ali de ceifar a vida daquela mulher. Mas quando a gente fala da queimadura, a intenção na cabeça ali do agressor, e isso os estudos nos mostram, é tornar a mulher invisível à frente da sociedade. Então, aquela violência doméstica que partiu ali de uma agressão física, de uma queimadura, tenta tornar aquela mulher invisível diante da sociedade. É penalizar perpetuamente aquela mulher pela violência doméstica realizada. Então, quando a gente fala de queimadura, e aqui me coloco no lugar de fala, a mulher precisa reestruturar o pensamento psicológico dessa pessoa, dessa cidadã, diante de uma sociedade em que, principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade com muito culto à aparência física, que aquela mulher se restabeleça socialmente, dentro de um âmbito social, novamente. E daí a grande dificuldade, né, que nós temos de notificar esses casos da violência em relação à queimadura, porque essas mulheres, elas se recolhem dentro de um cenário fechado, de uma casa, né, da casa dos pais, porque ela entende que ela não faz mais parte da sociedade, que ela está também excluída. Então, nós temos ali a violência se perpetuando ao longo do tempo, ao longo dos anos, que já foi uma violência generalizada, que já foi uma violência realizada. Visto isso, né, dentro dessa colocação, a sociedade se viu na necessidade iminente de criar medidas efetivas em que a mulher conseguisse, de alguma forma, trazer a denúncia, trazer ali a notificação dessa violência e que ela conseguisse também salvaguardar minimamente o seu estado físico e psíquico. Então, é dentro deste contexto que surge a Lei Maria da Penha. Quando a Lei Maria da Penha ela entra no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Maria da Penha ela vem para tentar, né, trazer ali coragem para aquelas mulheres denunciarem, porque já existiam leis específicas que tratavam de violências, mas eram violências gerais, eram leis que se aplicavam aos dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente precisa falar aqui que a Lei Maria da Penha ela é uma lei com recorte de gênero, porque ela trata especificamente de violências contra mulheres e traz no bojo da lei
ações específicas para que essas mulheres tenham coragem de denunciar. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai trazer, por exemplo, a questão do distanciamento. E é importante nós dizermos aqui na noite de hoje que essa questão do distanciamento também foi um ponto crucial, social, que foi analisado durante a efetivação da lei, na medida em que se percebia que o simples fato de ter a proteção, que a gente chama ali do afastamento, não era necessário. Então, hoje, a gente já fala do uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores, né, que estão ali dentro do regime da medida restritiva de chegar perto da vítima, para que a polícia militar possa efetivamente atuar. Então, diante da inutilização da lei na prática, né, diante da lei do distanciamento, ele não ser na prática realizado, já se fala no uso de tornozeleira eletrônica. Então, a mulher vítima dessa violência, ela pode solicitar à autoridade policial, inclusive, medidas como essa. E é importante nós trazermos para a sociedade essas informações, porque muitas mulheres não sabem como fazer a denúncia. Então, é muito importante que elas saibam que elas não precisam estar ali acompanhada de qualquer outro membro, porque a partir do momento que elas chegam na delegacia e que elas fazem uma denúncia de violência doméstica, aquela denúncia ela é recebida na hora pelo delegado ou pela delegada de polícia, que poderá, no caso da Polícia Civil, já determinar o envio dessa notificação para um juiz competente e já determinar as medidas cautelares para evitar ali que aquele agressor tenha contato com aquela vítima. E muitas, né, a gente fala a questão do mimimi, fala, mas não se averigua antes, em caso de violência, primeiro a gente afasta, depois a gente averigua. Por que isso? Porque às vezes não dá tempo para averiguar, essa mulher é morta antes. Quantos casos a gente vê na televisão, nos jornais, quando chegam a essa notícia, de mulheres que notificaram, que denunciaram, mas que tiraram essa denúncia, porque essa denúncia... Eu travei? Não, né? Que essa denúncia passa a ser ali condicionada, né? A vítima precisa dar sequência à violência. A vítima precisa dar sequência à denúncia de violência. Então, muitas mulheres denunciam os seus parceiros, retiram a denúncia e logo após são assassinadas ou são ali, de alguma forma, violentadas pelo sentimento daquele homem de ter sido denunciado. Então, daí a importância de se entender a Lei Maria da Penha. Importante também nós trazermos para a noite de hoje a questão dessa violência hoje, que ela aumenta com relação à mulher, quando a gente fala de um cenário que tem aumentado muito, que é a questão da exposição midiática das violências contra as mulheres. No caso das queimaduras, nós temos notificações de agressores que não só agridem as vítimas, como expõem as fotos, né, das mulheres queimadas, das mulheres violentadas em rede da internet, né, em alguns sites que a gente chama de dark web, que fazem essa violência dupla, tripla contra a mulher, e que ainda, dentro desse contexto, não existiam ali punições específicas para esse tipo de violência. Contra isso, né, a legislação brasileira já tem trabalhado. Nós já temos uma lei que chama a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei específica contra a violência da exposição ali da mulher para a chantagem, que a gente chama dali da pornochantagem, que é a exposição de fotos íntimas das mulheres com seus parceiros dentro da web, mas também essa questão do crime específico da exposição da mulher pós-crime. Então, muitas vezes, o agressor, ele usa aquele fato, aquela agressão, como um cartão da sua própria agressão para
perpetuar. Então, quando a gente fala de todos esses tipos de agressão, todos esses tipos de questões que envolvem a violência contra a mulher, nós precisamos, antes de tudo, aqui num congresso de tamanha importância, entender o que fazer, como sucumbir a como não sucumbir a essas violências. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é denunciar. Talvez um dos papéis mais importantes que toda a sociedade brasileira tenha, que fale de violência contra a mulher, é o encorajamento dessas mulheres em relação à denúncia. Porque essa denúncia, como eu disse para vocês, ela é condicionada. O que significa condicionada? Significa que a mulher precisa denunciar. Antigamente, os meus avós, Flávio, falavam assim que briga de marido e mulher, a gente não mete colher. E ao contrário, a gente mete a colher, mete a caneta, a gente mete o bedelho. Por quê? Porque muitas vezes aquela mulher ela não tem a força sozinha para fazer essa denúncia. Então, uma vez que a polícia militar, por exemplo, a tenente, né, a coronel Jordânia está aqui, ela vai poder falar melhor sobre isso, mas uma vez que a polícia militar ela é acionada em relação à violência doméstica, ela pode atuar, mesmo que seja um vizinho chamando, mesmo que seja um terceiro chamando, porque ela vai ao local, mas a mulher precisa autorizar, por exemplo, a entrada da polícia dentro de casa. Ela precisa autorizar que aquela ação policial ela dê continuidade. Então, quando a gente fala dessas questões, a gente precisa entender que essa violência, ela parte dessa violência de gênero e que, dentro do contexto brasileiro, nós temos vários instrumentos de proteção, os mais importantes sendo Constituição Federal, Lei Maria da Penha e Lei Carolina Dickmann, que visam, dentro deste contexto, uma proteção jurídica para as mulheres que são ali vítima de algum tipo de violência. Fazendo um paralelo ao nosso recorte da violência aqui, com meios, né, que fazem ali a queimadura da mulher, é importante nós fazermos mais um recorte, que é o caso psicológico, porque é um tipo de violência que ela perpetua no psicológico da mulher. Então, quando a Raquel mostrou a foto da mulher que fez o ensaio fotográfico com a queimadura, mostra a importância de nós colocarmos essas mulheres em grau de evidência para que outras mulheres, e isso já aconteceu comigo, entendam que existe vida após a queimadura, que existe vida após essa questão estética e que elas conseguem, sim, voltar à estrutura social, voltar, sim, à questão da autoestima, mas, claro, com muita ajuda, com muita empatia e, sem dúvida alguma, com a proteção que é ali dada a todas as mulheres que são vítimas de violência, seja de violência física, doméstica, patrimonial ou sexual. Agradeço muito, doutor Flávio, doutora Raquel e doutora Kelly, me coloco à disposição para quem está nos ouvindo. É um assunto que me agrada muito, inclusive pela questão do campo de estudo. E se quiserem conversar comigo mais, saber um pouco mais, o meu contato é @profa, de professora, Cristiane Araújo. E eu estou muito feliz de estar na noite aqui de hoje com todos vocês. Muito obrigado. Vou chamar agora a senhora de professora Cristiane, né? Eu apresentei a senhora como doutora. Mas, olha, também muito clara a sua apresentação. Vou convidar agora que a gente tenha mais uma apresentação nessa noite. Lembrando a todos que o nosso chat está disponível, que as perguntas devem ser enviadas pelo chat. E, ao final, aquilo que o tempo nos permitir, a gente vai fazendo e vamos todos vocês complementando, então, essas apresentações com experiência. Convido, então, a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a coronel Jordana de Oliveira Filgueiras de Daldegan, para que faça a sua apresentação.
E aí nós vamos voltar ao nosso esquema. Nós fechamos as câmeras, porque o Rodrigo vai colocar a senhora como apresentadora aqui. Acho que esse primeiro slide deu uma ampliadinha, se ele quiser recomeçar aí. E vamos ver, depois ele coloca a senhora como apresentadora. Sugeri ao Rodrigo que tire e volte aí, ele ficou muito grande, né? O slide. A senhora já está como apresentadora, Coronel? Sim, já está aparecendo para mim. Se a senhora quiser, tenta ir para frente ou para trás e ver se volta. Vamos voltar para o primeiro. O primeiro o zoom automático aí. Eu não sei por que motivo. Mas vou deixar a palavra com a senhora. Se puder, por favor, nos orientar aí ao título, para que a gente possa ver. Os demais parecem que estão no tamanho aí. Obrigada, doutor Flávio. Muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Para mim é um prazer muito grande poder estar participando. Então, na pessoa da nossa presidente, doutora Kelly, agradeço demais pelo convite. Eu que já acompanho, né, o Junho Laranja há algum tempo, através das atividades aqui do Corpo de Bombeiros de Minas, mas hoje poder estar aqui com vocês nesse momento muito nos honra. Então, Coronel Jordana, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e eu falo que trazer um pouco do que a campanha desse ano nos faz refletir, né? Eu acho que ela convoca a gente para um olhar com ainda mais atenção e sensibilidade para uma realidade que é tão dolorosa no nosso país, né? Como foi falado tanto pela doutora Raquel quanto pela doutora Cristiane, está presente no nosso dia a dia. E a violência contra a mulher, eu falo que ela tem consequências que ultrapassam o físico. Elas deixam marcas realmente na alma. E quando a gente vem com, né, o relato da doutora Cristiane de se expor como uma vítima, de mostrar o que a gente teve nas apresentações que foram colocadas das fotos, então isso traz a gente, de fato, uma reflexão. E enquanto comandante-geral do Corpo de Bombeiros, eu acho que a gente tem um compromisso institucional que vai muito além do proteger vidas, não apenas no combate ao fogo, mas eu acho que também na prevenção das queimaduras e, principalmente, no combate à violência contra a mulher. Então, a nossa ideia aqui hoje é de apresentar um pouquinho das atividades do bombeiro para que a gente possa cada vez mais combater essa violência, e essa violência que ela é feita de uma forma variada e que muitas vezes, inclusive, invisíveis, mas elas são inaceitáveis. Então, acho que esse é o nosso papel aqui hoje. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, eu vou trazer aqui para a gente as atividades que o Corpo de Bombeiros faz, e aí eu fico muito tranquila de poder trazer, como eu sei que a gente tem participantes de todo o país, essas atividades eu falo que elas são comuns a todos os corpos de bombeiros. Pode ter uma variação ou outra, mas eu vou trazer os dados do Bombeiro de Minas, que é a minha instituição, mas os senhores e as senhoras podem ter certeza que ela também vai avançar para as outras corporações que a gente tem no país, até porque eu vi que a Ligabon é uma parceira, né? É uma apoiadora da campanha, e aí é a liga que a gente tem todos os corpos de bombeiros comungando dos mesmos protocolos, de mesmas doutrinas, para que a gente possa ter uma padronização no serviço de bombeiro também no país. Então, do Corpo de Bombeiros de Minas, o que é que nós temos de atuação, só para contextualizar um pouquinho da ação da nossa corporação? São mais de 460 mil atendimentos feitos no ano de 2024. E o que é que nós temos entre esses atendimentos? Das variações que vocês vão ver de salvamentos diversos, de parte de prevenção, eu destaco esses dois que estão aí grifados, circulados, que tem a ver com a nossa temática, que possuem uma relação com a questão da vítima de queimadura. Primeiro, que é o combate a incêndio urbano, né? Então, é o combate a incêndio que a gente vê nas residências, nos estabelecimentos, e o atendimento pré-hospitalar. Então, são duas vertentes do nosso atendimento que têm relação direta com a nossa temática dessa noite. E aí, avançando um pouquinho, nós tivemos, recentemente aqui na corporação, um seminário jurídico. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente,
E dentre as participantes desse evento nosso, onde a temática era a questão da violência contra a mulher, a atividade do Corpo de Bombeiros com relação à violência contra a mulher, nós tivemos a participação da desembargadora aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Karen Mendonça. E ela trouxe uma reflexão para a gente que eu acho que vale a pena compartilhar com as senhoras e com os senhores, que é esse texto que eu trago aqui, e esse eu faço questão de ler para que a gente possa refletir em cima dele, que ele traz que os primeiros atendimentos realizados pelas forças de segurança, em especial pelo Corpo de Bombeiros, são determinantes para o desfecho positivo de muitos casos. O olhar técnico, aliado à escuta sensível, pode significar para a mulher a diferença entre a vida e a morte, entre o recomeço e a perpetuação do ciclo de violência. Quando ela vem até a diferença entre a vida e a morte, faz muito sentido para a gente que é bombeiro. Mas quando a gente ouviu isso, teve a oportunidade de ouvir essa fala, mas ela vem com a complementação do que representa isso nesse ciclo de violência, nos faz abrir uma reflexão. E como aqui eu sei que a gente tem um público diverso de profissionais que atuam e se relacionam com essas vítimas, eu optei por trazer essa reflexão para que todos nós pudéssemos pensar que vai muito além da nossa atividade operacional que a gente costuma fazer no bombeiro. A gente pode fazer mais do que é previsto para a nossa missão constitucional. A gente pode apoiar nesse caso que é tão delicado para essas vítimas. E aí, fazendo um alinhamento, né, com a questão institucional da corporação, eu trago aqui, nós temos no Corpo de Bombeiros um plano de comando, que é o nosso planejamento estratégico, e aí, dentro desse planejamento nosso, a gente prevê ações que estão ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E entre eles, para essa temática que a gente trabalha, por que o Corpo de Bombeiros, né, atua nessa frente? A gente tem um destaque aí para essa questão do Objetivo 5 previsto, que é a questão da igualdade de gênero, que é algo que a gente tem que buscar. Foi falado aqui já nessa noite de hoje, a gente vive uma violência de gênero, então que a gente busque cada vez mais essa igualdade. Então, esse alinhamento institucional que a gente traz como doutrina, assim, da corporação, como norteador das nossas ações. E aí a doutora Raquel, ela pediu que a gente pudesse trazer algumas imagens a mais de atendimentos. Essas duas matérias que eu destaco aqui, elas são justamente recentes, desse ano. E quando eu mostrei lá atrás a questão das atividades de bombeiro, que tem relação com a nossa temática de hoje, só para senhoras e senhores terem uma noção. Mulher morre carbonizada em incêndio e suspeito de feminicídio é encontrado morto no dia seguinte. Isso também é uma matéria aqui de Minas, desse ano. Então, ou seja, uma ocorrência que para o bombeiro entra como um combate a incêndio, a gente pode ter uma questão da violência contra a mulher. Então, fazendo essa relação, mostrando. Porque a outra que eu trago ao lado é justamente que polícia prende o homem que atacou companheira com golpes de faca e ateu fogo em casa. Mais uma relacionada com a questão da violência, que a gente tem a questão do atendimento pré-hospitalar, voltado para a queimadura, para esse atendimento mais relacionado à violência contra a mulher. Ocorrências que, num primeiro momento, elas entram para a corporação como uma ocorrência de incêndio, como qualquer outra. Mas é a diferença no nosso treinamento, do olhar mais atento dos nossos militares, que vai fazer a diferença para que esse atendimento tenha o foco na violência contra a mulher. Por isso que eu quis trazer essas duas matérias que são recentes, que fazem relação direta com aquelas duas atividades que eu mostrei anteriormente. E aí um pouquinho das estatísticas nossas da corporação. E aí é interessante a gente trazer, eu fiz um recorte de uma série histórica dos últimos 5 anos, e quando a gente mostra aqui, é interessante, prestando atenção na fala da doutora Raquel, da professora Cristiane, questão de subnotificação. Isso acende um alerta para a gente na corporação. Se a gente pegar os nossos dados,
nós vamos ter aqui uma média anual de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas, voltado para queimaduras atendidas pelo Corpo de Bombeiros, uma média de 190 ano. Então, eu tenho aqui, nesse recorte, a cada 2 dias, a corporação atende uma vítima de queimadura. E se a gente avançar um pouco nesse recorte da queimadura, que é o que eu vou mostrar para vocês na sequência, a gente tem o primeiro gráfico. É um gráfico geral das vítimas, com a proporção bem dividida. Mas se a gente pega esse gráfico lateral, o segundo gráfico, o gráfico 2, aí ele já vem para o contexto da violência contra a mulher entre essas vítimas de queimaduras. Então, um universo de 8%, quando eu faço um recorte de mulher. Eu não tenho a menor dúvida que existe uma subnotificação entre esse universo das 462 vítimas, né, que são mulheres, que não é reportado. E não é reportado por quê? É porque tem uma falha da gente na hora de fazer, ou será que até mesmo trazendo, nem é notificado pela mulher? Às vezes ela não tem nem condições de expor que está vivendo uma violência, né? E através disso aí a gente tem essas reflexões, porque as ocorrências, elas envolvendo, tem campos próprios, foi falado aqui, eu achei da ficha de notificação compulsória, que foi falado que é feita no hospital, né? Então, esse cuidado completo até chegar no hospital é um olhar que nós cada vez mais temos que estar atentos nas nossas corporações. É diferente quando a gente pega uma guarnição de polícia. A guarnição de polícia, ela já vai, geralmente, quando entra o chamado para ela já vai com esse foco da violência. O bombeiro, cada vez mais, ele tem que ir trabalhando isso na nossa tropa para a gente estar com esse olhar mais atento. E aí, na sequência, tem uma estatística do nosso atendimento com relação específica das mulheres vítimas de violência com relação à queimadura. E aí, no nosso extrato aqui, já vem de uma margem de 31 a 40 anos. Então, o nosso, diferente um pouquinho do que foi feito, do que foi mostrado pela gráfica da doutora Raquel de forma mais ampla, aqui do nosso atendimento, a gente percebe que é uma faixa etária acima. E por que a gente entende que isso é importante? Porque ele traz informações que conseguem fazer um direcionamento de público-alvo para ações preventivas e até políticas públicas, né, nessa temática. Então, esse recorte, a gente entende que ele é importante porque pode contribuir para essas construções, inclusive de campanhas, de temáticas, de abordagem para esse público mais específico. E aí a gente vem trazendo, nesse caso bem específico nosso, do cenário da violência da mulher, a gente consegue perceber que a corporação ela possui protocolos muito claros quanto gerir o risco e a resposta à vítima de queimaduras. Então, quando a gente atua no atendimento pré-hospitalar com vítimas de violência doméstica, a gente tem contextos diferentes, mas aí traz uma questão que a doutora Cristiane trouxe, de observar a Lei Maria da Penha, uma lei que vem cada vez mais sendo trabalhada e colocada em prática. Eu acho que isso é um avanço que a gente tem cada vez mais na nossa sociedade, de observar essas recomendações que a legislação traz e colocar ela em prática em defesa, de fato, né, dessa vítima. Então, o tema em questão ele é uma interseção em 2 áreas, em 2 campos de atuação do Corpo de Bombeiros. E até por isso que a gente observa que é uma demanda extremamente relevante e que a gente tem que ter uma interação entre os atores. Eu não tenho a menor dúvida que a gente não consegue fazer nada sozinho, órgão nenhum, instituição nenhuma sozinha nessa temática. A interação que a gente tem que ter entre os órgãos de Estado para prestar esse serviço, ela tem que ser cada vez mais coerente, para que a gente possa, de fato, ter uma prevenção efetiva. Porque senão a gente não vai conseguir, com atuações espaçadas, sem uma coordenação, sem um objetivo comum, trazer um resultado que a gente espera. Até porque
se a gente for observar, a gente precisa ter uma mudança, inclusive, na nossa sociedade, da mulher ter coragem de se expor, porque muitas das vezes nem isso ela tem coragem, porque senão ela vai ser revitimizada, sofrer novas violências. Então, essa coordenação de ações de diversos atores é que vai fazer a diferença. E aí eu vou trazer, baseado nessa interseção que a gente precisa ter aí dessas ações, algumas ações que nós fizemos aqui no Estado, coordenada pelo governo de Minas, de instituições nossas, para poder fazer frente aí. Então, essas ações integradas, nós tivemos no ano passado o Agosto Lilás, uma atuação extremamente importante. E aí, quando eu falo que é importante, o que vocês fizeram? É conscientização dessa violência, é ir para a rua e poder orientar, é distribuir o material que incentive cada vez mais denúncias, mostrar os canais que essa mulher tem para poder fazer essas denúncias, para poder buscar ajuda. Então, quando a gente vai para uma rua com várias ações, e aí a gente coloca para ter essa empatia, para ter essa sensibilidade, mulheres de fato, e não só mulheres, eu falo que a gente tem que trazer também os homens para estar escutando sobre isso, para que a gente possa conseguir promover uma mudança na sociedade como um todo. Então, a divulgação de material informativo, abordando o público de forma direta sobre a importância do tema, então, trazendo cada vez mais as possibilidades que a gente tem de poder mudar esses cenários. Isso é uma parte que eu acho que a gente tem que vencer cada vez mais. A violência contra a mulher, ela existe, ela está presente na nossa sociedade, em todos os níveis, né? Não adianta a gente ficar fazendo recorte, ela existe sim em todos os níveis. Então, quanto mais a gente puder trazer essa questão da abordagem, da prevenção, da conscientização, de fazer essas mulheres terem coragem de denunciar, também um papel muito importante que a gente participa como um todo. Nessa linha ainda das ações, eu trago aqui o Emergência MG. Emergência MG é uma plataforma que foi criada pelo governo de Minas, onde a gente consegue ter acesso aos serviços de emergências por aplicativo. E por que a gente traz essa questão do Emergências MG, que pode existir em outros estados com nomes diferentes? Porque a gente entende que possibilita um acesso à chamada de emergência de uma forma muito mais discreta para essa vítima. Então, ela consegue entrar no aplicativo, porque às vezes ela não vai conseguir ligar, ela não pode se expor, mas mexendo ali no celular, ela tem, inclusive, possibilidade de compartilhar vídeos de localização e já cair na nossa central de atendimento. Aí ela é direcionada, né, para a instituição mais adequada, mas é mais uma ação integrada entre as forças de segurança públicas aqui de Minas, que traz um recurso a mais, uma resposta a mais para essa mulher vítima de violência, vítima de gênero, poder buscar ajuda. Então, esse é um outro ponto que a gente traz também, que são boas práticas que a gente acredita que podem facilitar para a mulher que quer se posicionar, que quer pedir ajuda nessas condições. Responsabilidade social nossa. Esse que eu fiz questão de trazer, porque foi uma vivência nossa aqui da corporação. No ano passado, no Dia da Mulher, nós tínhamos a programação de receber um grupo de mulheres numa unidade nossa, da nossa corporação, para fazer uma visita. E a gente sabia que eram vítimas de violência. Quando esse grupo de mulheres chegou na nossa corporação, para nossa surpresa, todas tinham deficiência visual. E uma programação nossa, que, né, apresentação, slide, demonstração, nós tivemos que mudar a interação com essas vítimas. Então, as senhoras e senhores imaginem, recebendo no quartel vítimas de violência doméstica com deficiência visual. Então, foi uma experiência que eu tenho certeza que agregou muito mais para os nossos militares, mas possibilitou, contribuiu para uma ressocialização dessas vítimas e promove uma troca muito importante, o contato, né? Renova, eu acho que o propósito, uma motivação para essas pessoas. Então, isso foi uma experiência muito interessante que a gente teve aqui, fora do planejado, mas que eu tenho certeza que
trouxe para essas mulheres que estiveram lá uma experiência diferente. Na sequência, nós temos na corporação, querendo ou não, uma forma de valorização da mulher. A gente entende que valorizar a mulher em todos os campos, ela possibilita um ampliar da voz feminina. Então, se a gente tem mais mulheres em posições diferentes, em que antes eram ocupadas só por homens, a gente pode contribuir também para promover um olhar mais acessível para essa questão de violência, principalmente nas forças de segurança, tendo uma empatia, tendo, de fato, uma proximidade dessa vítima, que ela tenha mais segurança. E conduzindo, né? Aí a gente teve essas ações nossas aqui, que a gente conseguiu possibilitar essa ampliação da participação. Os nossos concursos, ali agora, ele já não tem mais limitação de vaga. Antes a gente tinha uma limitação no quantitativo de vagas, e agora não, isso já foi vencido, para que a gente possa, de fato, ter uma valorização da mulher na sociedade como um todo, e que a gente acredita muito que isso pode, de fato, contribuir também para esse avanço nosso, vencendo cada vez mais, combatendo cada vez mais essa violência contra a mulher. As capacitações, a gente tem aqui, nós tivemos, e aí, conforme eu falei, seminários, a gente acontece, atividades diretas de treinar a nossa tropa para poder aguçar cada vez mais esse olhar e entender a linha de cuidado. Aí eu acho que aqui é interessante, porque quando a gente trabalha, a gente tem a vítima, trabalha essa conscientização da nossa tropa, cada vez mais podendo entender que padronizações de técnicas, né, que vão ter aí informações do que a gente tem de oferta de ações no nosso sistema enquanto Estado de saúde e de segurança para essa mulher. Então, a gente percebe que a gente tem um papel muito decisivo. E aí eu volto lá na fala da desembargadora no nosso evento. Conscientizar não só a sociedade, mas também o servidor, o profissional que está atendendo, dessa sensibilidade, dessa escuta sensível, desse acolhimento, porque esse atendimento que vai ser recebido e esse encaminhamento assertivo que vai dar continuidade a um tratamento onde a gente observa as circunstâncias, né, que essas mulheres passam. Então, a gente não tem a menor dúvida que esse atendimento técnico, um encaminhamento adequado, ele faz a diferença. E aí, já para finalizar, né, nós temos aí a certeza que quando a gente consegue fazer essa linha de cuidado, nós possibilitamos que a gente tenha uma mudança de vida na vida dessa vítima, uma mudança na vida dessa vítima muito grande, porque se a gente erra, se a gente falha, a gente vai estar perpetuando esse ciclo. Mas se a gente tem esse olhar diferenciado, ele pode sim ser um mecanismo de interromper um ciclo, e não só de interromper, mas passa a ter esperança. E aí, quando a gente fala de esperança, ela tem tudo a ver com o propósito da nossa corporação. E a gente vê, de fato, que o perfeito alinhamento do nosso serviço, a importância dessa demanda social, quando a gente encara o nosso atendimento, e o nosso bombeiro lá na ponta da linha, que está atendendo a ocorrência todo dia no estado todo e no país todo, como um importante agente de mudança nesse cenário da violência. Então, a gente acredita, sim, que a nossa atividade de bombeiro, ela vai muito além do apagar incêndio. Ela pode, de fato, contribuir para a gente mudar essa realidade. Então, já vencendo o meu tempo aí, eu agradeço demais pela oportunidade. Eu quis trazer um pouquinho dessa atividade de bombeiro e mostrar que o atendimento das vítimas de queimadura, nesse contexto de violência, ele contra a mulher, ele exige, de fato, protocolos. Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que ter, sim, essa parte de protocolo, mas a gente tem que ter muito mais empatia, a gente tem que ter muito mais escuta e ações integradas. Eu não faço a menor dúvida que é isso que vai fazer a diferença. E que a gente possa, né, com campanhas como essa, fortalecer cada vez mais a nossa sociedade nessa busca para que mulher nenhuma precise carregar essa dor no corpo. Esse é o nosso intuito, que a gente possa contribuir para chegar nesse nível na nossa sociedade. Muito obrigada.
Bom, mais uma excelente apresentação que nós estamos tendo nessa noite e, assim, traz muitas reflexões. Então, em primeiro lugar, eu diria às pessoas que estão aqui conosco, enviar perguntas pelo chat, que façam, por favor, para que a gente faça algum comentário. Vou começar aqui para entusiasmar um pouquinho as pessoas que estão no chat, né, da psicóloga Sandra Almeida, que fica comovida com este olhar diferenciado necessário para essa mudança. Sendo multiprofissional, ela é uma psicóloga, como disse, só compreendo tantas frentes de cuidado e atenção são capazes destas ações e dá parabéns a todos. Mas eu ia começar aqui com uma frase, muito obrigado, viu, doutora Sandra? Eu ia começar aqui com uma frase dizendo que a violência tem que ser combatida, sob todos os seus aspectos, né? Este é o caminho que nós devemos seguir, mas em especial nesse Junho Laranja, especial nesse momento, a gente está falando da questão da violência contra a mulher. Uma coisa que eu queria destacar também é que a população das pessoas que estão conosco hoje nesse chat é predominantemente feminina, né? Então, mostrando que esse assunto motiva, que ele é palpitante, que ele tem que ser construído, que todos nós temos avidez por aprender, todos nós temos avidez por transmitir violência, mas principalmente todos nós queremos prevenir a violência, né? E eu acho que prevenir a violência, eu vou arriscar aqui, depois para vocês, por favor, e a doutora Kelly vai colocar mais coisas aí, e sobre perguntas, né? Mas ir trazendo, é porque eu ia usar a palavra educar, mas também aparece a palavra da senhora desembargadora conscientizar. Quer dizer, são ações diferentes, mas a gente tem que ir trabalhando, até porque a Lei Maria da Penha é uma lei de 19 anos. E eu diria, é uma lei jovem. Acho que a professora Cristiane coloca bem. A violência sempre se combateu, mas a gente precisou, num determinado dia, construir, né, uma especificidade, uma lei especial para todos os aspectos jurídicos que ela muito bem coloca para nós. Eu acho que os aspectos psicológicos, e aqui eu vou vestir a carapuça do médico tratador de queimaduras há 25 anos, onde a gente vê muito frequente entre os nossos pacientes, a gente vê a questão da ideação suicida, a questão da tentativa de autoextermínio, e todas elas, né, ou todas elas, não, quero melhorar essa frase, né, muitas delas estão relacionadas com a violência doméstica oculta, né, que gera essa ideação suicida, que gera como consequência uma tentativa de autoextermínio. Aí eu estou falando, quer dizer, não é a violência física, né, como foi apresentado por todos, quer dizer, é impressionante o número quando a gente vê que a arma branca, todo mundo tem uma arma branca em casa, né? Todo mundo tem tesoura, todo mundo tem faca, quer dizer, todos nós andamos armados, né? E, portanto, a gente tem que, dessa forma de conscientizar e educar, minimizar muito essas questões. Uma outra coisa que eu queria trazer, depois talvez por comentário, até a Kelly melhorar isso para nós, por favor, é o medo. Quer dizer, o medo de oferecer essa denúncia, acho que as falas aí traduzem também isso de diversas formas, desde a professora Raquel, a professora Cristiane, a senhora Coronel Jordana, né? Quer dizer, acho que muitas vezes essa subnotificação está relacionada estritamente ao medo. Queria colocar uma segunda palavra, né? O medo e a vergonha, né? Então, o medo dessa exposição, né? Dark web, quer dizer, cada coisa terrível que a gente é lembrado aqui para essas situações. Parabenizar sobre a emergência em Minas Gerais. Quer dizer, esses métodos, né? Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas tem um celular. No nosso país, o WhatsApp é uma ferramenta muito importante, né? E então, o Emergência em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, é uma ação propositiva muito boa. Mas não vou me delongar, não, e vou ler aqui a vereadora Luciene Beatriz Fachinelli Barbosa, faz um comentário aqui. Sabemos que as queimaduras deixam marcas físicas profundas, mas as emocionais muitas vezes são invisíveis. A gente aborda isso, né, senhora vereadora? Sabemos que o serviço de emergência e a rede de saúde tem se preparado para oferecer não apenas o socorro imediato, mas também o acolhimento psicológico às vítimas, mas creio que é um assunto que merece ser debatido e conversado sempre mais. Aí ela dá parabéns
por trazer esse debate e conduzir de forma tão conscientizadora. Também a senhora Jéssica Beatriz coloca: quanto conhecimento nesta noite. Sou guarda municipal de Uberaba, olha aí a sua terra, né, professora Raquel? Né? E pesquisadora da área. Precisamos construir esses momentos para melhorar as nossas atuações diariamente. Muito feliz com esse momento e parabéns. Mas, de novo, eu tenho que falar pouco, vou passar para a doutora Kelly, então, fazer o seu comentário aí, provocar algum comentário dos nossos debatedores, aí, dos nossos apresentadores, e vou pedir que se coloque o slide de confirmação de presença. Eu queria que vocês observassem, quem tiver fora do celular vai conseguir ler pelo QR Code, ou vou pedir no chat, viu, Rodrigo, para poder copiar e colar o link de presença para que possam ser certificados. Doutora Raquel, doutora Kelly, por favor. Bom, eu acho que esse momento hoje, nós vamos ter que dar um jeito, Flávio, de deixar isso disponível para todos aqueles que não assistiram hoje, né? Foi muito importante. E a gente ter aí o que a Cristiane falou, o que a Coronel Jordânia falou, os dados que a Raquel trouxe, é onde a gente vê a importância dessa conexão que nós temos. É tudo interconectado, é o atendimento, é como foi falado mesmo, que os órgãos, eles têm que estar são todos acionados para poder lidar com isso. Ninguém consegue separadamente abordar esse tema. Eu estou no Maranhão hoje, eu vim para o Junho Laranja aqui, e foi mostrado um dado que assim, apesar de mostrar aí que Norte, Nordeste não tem tanto, no Hospital da Ilha, um hospital que tem 2 anos, o CTQ deles, a cada 10 mulheres internadas, 4 foram por violência de gênero. Eu achei isso, assim, muito... Eu fiquei impressionada. Lá no nosso serviço, até por causa da campanha, a gente levantou a estatística também para ver as causas, né? E a gente... É aquele perfil mais ou menos, mas aí tem até a lógica, né, Coronel Jordânia? Porque é para lá que vão os que vocês atendem. Então, é mais ou menos aquela idade mesmo que deu os nossos, né? Que deu entre 30 até os 50 ali. Então, foi mais ou menos aquilo mesmo, mas é para onde que eles vão. E a gente perguntou, né? Foi a pessoa que fez a estatística, ela foi lendo os prontuários e a grande maioria é relacionado com um companheiro da vítima. Isso é o companheiro que já fazia alguma abordagem antes, né, de agressividade. As violências já vinham acontecendo até ser deflagrada essa tentativa. Então, é essa questão mesmo, que a gente... Isso, quando acontece, já é lá na frente. Várias outras coisas, vários outros sinais já foram sendo dados antes. Então, daí a importância da gente informar e orientar para que não chegue nisso. Sem falar também que das pacientes lá do nosso serviço que tentaram, né, as tentativas de autoextermínio, muitas também foi feita uma busca em prontuário. E muitas, quando a pessoa que faz esse levantamento, né, a Ana Paola, ela volta nos prontuários e ela volta para ler ali o que foi falado para a psicóloga, para assistente social, que eu acho que é onde as pacientes têm um pouco mais de... Elas se permitem, elas confiam naquele contato que elas têm com a psicóloga e com a assistente social, mais do que elas têm com a equipe médica. E ali elas têm coragem de falar, e muitas que tentaram autoextermínio, elas vão falar que foi por causa desses motivos de conjugais, relacionamentos. Pedir
Pediria que a doutora Kelly abra o microfone novamente, que os microfones foram fechados automaticamente por conta de uma exceção. Por favor, doutora Kelly, para a sua conclusão. Então, é onde que a gente vê a importância, né, disso tudo que foi falado e da gente conseguir pegar numa fase inicial isso e já cortar, né, a importância da conscientização e das devidas denúncias. Muito obrigado. Olha, antes de nós encerrarmos, eu quero lançar um desafio aqui às apresentadoras, né, se me permite. E vou começar primeiro a professora Raquel. Professora Raquel, a senhora fala dados muito importantes. Qual o nosso passo seguinte? Eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, tá? Quer dizer, qual o nosso passo seguinte? Quer dizer, claro, eu peço, né, uma brevidade, que a gente não exceda 1 minuto nessa resposta, mas que a gente saiba qual é o passo seguinte. Campanha de prevenção é o passo seguinte que nós devemos seguir? O que a senhora falaria rapidamente para nós sobre isso? Eu tenho algum microfone aberto. Flávio, eu concordo. Eu acho que a fala da Coronel Jordana, quando ela traz conscientização, toda a parte ali, aquele slide que é decisivo na linha do cuidado, eu acho que aqueles são os próximos passos. Então, se me permite, Coronel Jordana, eu vou, porque eu fiz várias anotações, né, gente? Ó, conscientização, sensibilidade, escuta sensível, acolhimento da vítima, atendimento técnico e encaminhamento assertivo. Eu acho que são todos os próximos passos, Flávio. Com a campanha, deixa eu aproveitar que já que é para o encerramento aqui, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com essa live aqui de lançamento, fiquei animada para as atividades durante o mês, durante o ano. Eu quero que todo mundo aí realmente sensibilize para falar da temática, para conversar, para falar, olha, Raquel, no meu serviço é assim, conversar com a gente da SPQ. Acho que todas as nossas falas foram casadas, a da doutora Cristiane, a da Coronel Jordana, o fechamento do Flávio e da Kelly, e agradeço, fiquei até emocionada com as mensagens no chat ali. É isso que a gente precisa, das pessoas assim, valorizarem, entenderem. E eu gostaria, Flávio, mais uma vez, eu tenho sempre falado, quando eu falo de violência contra a mulher, que eu gostaria que mais homens participassem também aqui. Então, quando você traz que o público é majoritariamente feminino, dá a impressão, né, que a gente vê que como se fosse um problema só nosso, mas é de todo mundo, é dentro da família. Então, feliz com a sua participação, né, além de estar aqui por ser o coordenador, né, o representante do SIG, mas pelos outros, por Rodrigo, por todo mundo que está aqui, os outros nomes, né, para levar a palavra. Eu tenho falado disso, levar a palavra da questão da prevenção da violência contra a mulher. Obrigada. Muito obrigado. Professora Cristiane, podemos melhorar a lei? Não sei se é uma pergunta muito leiga, né? Mas falamos, um dia vem a Lei Maria da Penha sobre a violência, né? E nós vimos várias ações. Então, eu pergunto uma opinião da senhora, por favor, né? Se é que a pergunta procede, né? Podemos melhorar a lei? Na verdade, Flávio, o Brasil é um dos países do mundo que mais possui um arcabouço normativo. Então, nós somos um dos países do mundo que mais tem lei escrita, né? Lei redigida. Então, eu acredito que o nosso caso não seja uma falta ou uma defasagem de lei, mas uma questão, principalmente no Brasil, cultural. A violência ela é cultural no Brasil. Essa questão da submissão feminina ela é cultural e isso passa por uma modificação sistêmica social. Então, educação, conscientização, e principalmente, Flávio, o que a Raquel falou, a gente não precisa falar para mulheres, as mulheres são vítimas, nós sabemos o que é assédio, nós sabemos o que é violência, nós sabemos o que é ser reprimida. A gente precisa sair dessa bolha, né, dentro de um espaço feminino, a gente precisa conseguir chegar na esfera masculina e a gente precisa conseguir trazer esse masculino também para o debate, para o embate. E eu tenho filho, né, e eu falo para ele, principalmente a partir do momento que outros homens repreenderem a ação de homens agressores, nós temos uma mudança social efetiva. Então, eu acredito que não seja muito a lei, mas mais a questão de uma mudança social que é mais paulatina, mas que eu acredito que nós estejamos caminhando para que isso seja efetivo.
Excelente resposta, né? Quer dizer, nós voltamos à palavra educar, conscientizar da senhora desembargadora. Coronel Jordana, assim, é muito marcante a participação do bombeiro. Eu quero destacar uma frase sua, né? O bombeiro não é só para apagar incêndio, né? Quer dizer, o bombeiro faz muito mais do que isso. Acho que essa frase tem que ser reforçada. Mas me impressionou muito a emergência Minas Gerais. A gente vê, né, sempre divulgação dos sinais com batom na mão, que vai na farmácia, as outras coisas. Agora a gente, né, nas casas noturnas, né, nos bares, quer dizer, agora a gente viu a emergência Minas Gerais. Já há um planejamento de alguma coisa, alguma complementação, além disso, da questão conscientizar, educar, né? Quer dizer, alguma ação estratégica maior de interligação entre as forças, na velocidade do atendimento, que a gente pode vislumbrar um pouquinho ainda mais pela frente, além de tudo excelente que já está sendo praticado? Flávio, o que a gente tem observado aqui é cada vez mais, a gente tem feito muito treinamento em conjunto entre as forças. Então, a partir do momento que a chamada ela entra numa central e o Emergências MG ele veio justamente de uma evolução da nossa sociedade, né? Hoje, se a gente pegar os jovens, não sabe pegar um telefone, o telefone que menos se faz é discar, né? Como falava antigamente, agora é ligar. Então, ele veio numa necessidade disso e ele vem casando com as demandas que a gente tem de atendimento. Então, é um aprimoramento da entrada do nosso atendimento. Então, isso eu não tenho a menor dúvida que é um avanço e que, de fato, ele traz esse benefício para a questão da violência contra a mulher, até porque é aquilo que eu falei, às vezes ela não vai ter condições. Mas, avançando em quais ações que a gente tem a mais além disso, eu falo que esse treinamento conjunto, porque, na verdade, aqui tem um termo que a gente usa que chama cadeia de custódia, que é entender, né, a ocorrência desde o primeiro momento dela. E quando a gente trabalha todos os órgãos envolvidos, se a gente parar para pensar, quantas instituições nós temos envolvidas numa ocorrência dessa? Pode ser chamada Polícia Militar, pode ser chamado Corpo de Bombeiros, nós podemos ouvir aí que a gente teve uma participação da Guarda Municipal. Então, quanto mais treinamento a gente fizer. E aí, um ponto que eu acho que é relevante a gente trazer, a sua primeira pergunta que você fez para a doutora Raquel, eu ia falar que a gente tem que avançar também em pensar nessa subnotificação, porque a construção de políticas públicas a gente precisa de número, e a partir do momento que a gente não tem essa notificação, né, existe esse cenário da subnotificação, isso dificulta a elaboração de políticas públicas. Então, eu acho que quanto mais a gente conversa, mais coisa prática a gente leva de para casa para melhorar o nosso atendimento, vai trazendo esse avanço. E, sem dúvida nenhuma, trazer os homens para a discussão. Isso aí a gente tem. Eu também tenho 2 filhos, 2 rapazes, eu concordo plenamente que isso vai ser positivo, mas a gente tem que trazer cada vez mais, sim, para ter esse olhar diferenciado. Muito obrigado. Doutora Kelly, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, então, as suas palavras finais aí, para que depois eu parta para o encerramento, por favor. Bom, eu acho que o que nós vamos levar, né, é essa questão que essa história antiga de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não existe mais. Nós temos que mudar essa consciência. O que a gente vê que está inadequado e a gente já sabe onde isso pode levar, nós temos sim, como sociedade, nós temos sim que fazer a nossa parte e impedir que isso daí perpetue. Da mesma forma, é dentro de casa que são formados esses homens. Então, nós temos que ter esse cuidado de ir criando. E conscientizar também homens, né? Que é um assunto, porque eu como só tem mulher aqui, a maioria é mulher que está assistindo, talvez eles não tenham, como eles não passam isso na pele, eles não têm essa noção. Mesmo que eles não sejam agressores, eles não têm noção do que é passar isso na pele. Então, essa questão de consciência, né, de conscientizar em relação à empatia mesmo. Então, assim, pode ser sua filha, pode ser sua neta, né? E a gente tentar mostrar o tanto que isso é importante. E
eu acredito que o que a gente pode fazer também é quando a gente for pensar em ações, né? Pensar em integrar os órgãos competentes para a gente ter mais força, né? Eu vejo, olha a importância que foi isso tudo que foi falado aqui, o tanto que engrandeceu para a gente que é cuidador desses pacientes, escutar o que a doutora Cristiane e a coronel Jordana puderam falar para a gente. E eu acredito que a gente pode fazer isso em várias instâncias. Então, se esses órgãos se organizarem, né, vários órgãos, e a gente for sempre trilhando isso, né, nós da área da saúde podemos ir falar junto com a OAB, com o Bombeiros, e a gente fazendo essas forças, eu acho que toda a sociedade ganha com isso, em relação à conscientização. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez agradeço as senhoras apresentadoras, agradeço a todos que estão conosco aqui. Foram vários os elogios, não deu para a gente ler todos, né? Nós quisemos trazer mais as questões diretas, né, àquilo que foi apresentado, mas agradeço os comentários. Acho que nós iniciamos, vou falar aqui como tem a professora Raquel Vice e a doutora Kelly presidente, nós, Sociedade Brasileira de Queimaduras, iniciamos este Junho Laranja com o pé direito, né? Como se diz. Eu convido a todos, na próxima segunda-feira, dia 9, nós vamos divulgar isso bastante, a questão da queimadura elétrica, que é um problema epidemiológico significativo no nosso país, principalmente dos estados do Nordeste. Um dos dados desse boletim epidemiológico feito pela Anvisa mostra que 70% dessas vítimas evoluem ao óbito na cena. Não, e seguramente a coronel Jordana tem essa experiência da questão crítica da alta tensão, né, dos acidentes que ocorrem. Então, a Abracopel vai fazer uma apresentação que eu convido a todos, que será muitíssimo interessante, e o horário é esse. A gente vai fazer durante 1h30, né, professora Raquel? Quer dizer, hoje excedemos aqui um pouquinho por conta disso, mas foi excelente. Então, gente, muito obrigado, tenham todos uma excelente noite, todos estão de parabéns e vamos em frente. Seguramente o trabalho produz resultado e prevenir é a melhor ação, pelo menos dentro das queimaduras. Nós vamos encerrar a nossa gravação e em 1 minuto encerramos a sessão. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos.